Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso primeiro episódio da terceira temporada do Com Rose Pode. Eu confesso para vocês que eu estava com bastante saudade, demos aí um tempinho mais prolongado, porque estávamos fazendo aqui casa nova, estamos com estúdio novo, então foi tudo muito preparado, com muito carinho, especial para todos vocês, espero que vocês estejam gostando. Gente, eu começo hoje com um convidado aqui nesse bate-papo, é uma pessoa muito importante, e não só para a nossa cidade aqui de Presidente Prudente, mas para todo o Brasil. Meu convidado de hoje, ele é promotor de justiça e ele atua no GAECO, que é um grupo de atuação especial do crime organizado, do Ministério Público e também aqui de Presidente Prudente. Certo, doutor? Eu apresento para vocês Lincoln Gaquia. Doutor, seja bem-vindo ao meu podcast. É um prazer imenso ter o senhor aqui. Eu sei o quanto é difícil a sua agenda tumultuada, o senhor tirar esse espaço de tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui no seu podcast hoje, tá? Eu tô à sua disposição e do teu público aqui para responder as perguntas aí que vocês formularem. Então tá, doutor, eu quero ser bem direta com o senhor, eu já vou começar perguntando o que é o PCC e quem é o líder? Bom, o PCC ele era uma facção criminosa, né, um grupo criminoso que começou dentro do sistema prisional em 1993, em Taubaté, e ele se alastrou pelo estado todo, né, se alastrou pelo Brasil todo e hoje está em vários países da Europa, está nos Estados Unidos, em todos os países da América do Sul. Hoje é uma grande organização criminosa do tipo mafiosa, como se fosse uma máfia mesmo. E o seu líder máximo ainda é o Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, que até há pouco, né, até 2019, estava aqui próximo da gente, na Penitenciária 2 aqui de Venceslau. Certo. E como é que o senhor entrou nessa guerra? Bom, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir para você, né? Na verdade, eu já estou no Ministério Público há 32 anos, né? Ingressei em 1991. Há 18 anos eu atuo contra o crime organizado e especificamente contra o PCC. Ocorre que em 2005, quando nasceu o meu segundo filho, eu tive uma ameaça de morte, né, uma ordem, na verdade, para me matar, que veio de dentro da penitenciária de Venceslau. O preso, na verdade, já havia sido removido para um isolamento. E de dentro do isolamento, que era em Presidente Bernardes, no CRP, ele teria dado uma ordem para me matar. Eu recebi uma ligação, eu tinha acabado de sair do hospital, estava na farmácia comprando fralda para o meu filho, né? E recebi uma ligação da Procuradoria-Geral em São Paulo para que eu voltasse para casa imediatamente, que a Polícia Militar iria me procurar e esclarecer, porque teria uma ordem para me assassinar. Nós já havíamos tido em 2003 o assassinato do nosso querido Machado Dias, do Machadinho, né, meu amigo pessoal, aí, trabalhei com ele, enfim. Então aquilo eu corri para casa na época e também fiquei um pouco sem saber o que fazer. Eu estava de licença paternidade, eu já tinha um primeiro filho com 1 ano e 10 meses, né, bebê ainda praticamente. E veio o segundo filho, eu não podia contar para a família o que estava acontecendo e também não me esclareceram direito. Então passou o período de licença paternidade, eu voltei a trabalhar na minha promotoria em Presidente Venceslau e verifiquei que nada foi feito na época, né, em meu favor. E aí eu comecei a fazer por conta própria as minhas investigações, que não pararam nem um dia até hoje. Então são 18 anos e aí, assim, para resumir bastante, a minha situação inicial lá com relação a esse preso foi resolvida. O preso acabou sendo expulso dessa facção, acabou até sendo morto, enfim. E aí eu já comecei a investigar um patamar acima para chegar até o Marcola, né, por exemplo. Então, é um longo caminho de investigações, aí, de combate, enfim. Bom, doutor, como o senhor disse, o PCC hoje já está em nível internacional, né? Vocês têm uma estimativa de quanto é o faturamento do PCC? Olha, assim,
A gente vê muita notícia na imprensa. Claro que o que a gente passa, né, o que eu tenho passado, eu faço palestras e dou aulas praticamente no Brasil todo, inclusive agora até fora do país. É com base em investigações que a gente fez. Quer dizer, eu tenho que ter aprendido algum documento, alguma contabilidade formal deles, Certo. ou mesmo ter feito alguma investigação, alguma escuta telefônica ou telemática. Então, a gente calcula hoje que o PCC, com base no que a gente já investigou, que ele esteja faturando em torno de US$ 1 bilhão por ano. Né? Ele tem um faturamento de uma empresa grande no Brasil, né? Hoje é uma grande multinacional do crime. Né? E essa organização, né, chamado crime organizado, é realmente como se fosse uma empresa mesmo, o presidente, vice-presidente, diretor e assim vai, essa organização. Por incrível que pareça, né? Eles têm um setor jurídico, né? Por exemplo, eles têm um departamento jurídico, que Olha eles só. denominam de setor dos gravatas. Eles têm um departamento financeiro que cuida, né, da parte do dinheiro deles. Eles têm um departamento, vamos imaginar se fosse uma grande empresa, né? Um setor que fosse responsável pelas compras, quer dizer, é quem vai adquirir essa droga no atacado, na Bolívia, na Colômbia, no Peru, enfim. Eles têm um setor de transportes que cuida, por exemplo, tanto dos veículos que eles utilizam para fazer esse tipo de tráfico de entorpecentes. E aí eu estou falando não só de carros, caminhões, mas estou falando de ônibus, estou falando de aeronaves, de helicópteros, né? Então, enfim, é como se fosse realmente uma grande empresa, mas infelizmente uma multinacional do crime, né? Do crime, né? Doutor, e como que é feito essa transação financeira? Porque já que eles estão exportando essa droga, ela vai o quê? Por porto portuário? Como é que funciona? E esse dinheiro, como é que ele vem para cá? Bom, você me fez duas perguntas bem difíceis, né? Esse é o motivo da nossa investigação até hoje, que é procurar hoje a asfixia financeira, né, da facção. O que acontece? O dinheiro do PCC, ele não está depositado em banco. Né? Eu tive a oportunidade de coordenar uma operação em São Paulo, em 2020, que a gente denominou de Operação Sharks. Ficou comprovado naquela investigação, feita aqui em Presidente Prudente, inclusive, depois nós fomos deflagrar isso em São Paulo, ficou comprovado que o PCC mandou R$ 1 bilhão e 200 milhões para o Paraguai só no ano de 2020, 2019 para 2020. Então, essa grande quantidade de dinheiro foi mandada para lá através de doleiros, né? Então, em hotéis de luxo em São Paulo, quer dizer, os criminosos levam esse dinheiro em malas, em dólar, em reais, escoltados por próprios criminosos armados, né? Entregam isso para um doleiro num hotel de luxo, num flat, às vezes. O doleiro depois, num sistema de dólar cabo, que é o mesmo que é utilizado na Lava Jato, Sim. foi utilizado na Lava Jato, ele consegue mandar esse dinheiro para fora do país. Normalmente, no caso que a gente investigou, foi para o Paraguai, mas isso é apenas o tráfico interno do PCC. O que é o tráfico interno? É o que se faz aqui em Presidente Prudente, por exemplo, em São Paulo, na Baixada Santista, né? Então, Certo. o dinheiro que é arrecadado, eles mandam para fora do Brasil. Agora, o tráfico hoje, que é o carro-chefe do PCC, é o tráfico internacional de cocaína para a Europa. Né? O PCC tem hoje inundado de cocaína na Europa, assim, causando uma enorme preocupação nos países europeus. Eu estive na Alemanha, estive na Itália no mês passado, participando como palestrante de um seminário, assim, e o nível de preocupação deles com o crescimento do PCC lá é muito grande, porque lá ele se associou com a 'Ndrangheta, né, que é a maior máfia hoje da Itália e do mundo, né, a máfia calabresa 'Ndrangheta. Então, assim, é um fenômeno que causa, assim, vamos imaginar, que causa muito interesse, né, por parte dos europeus, dos americanos. E aí você me pergunta do dinheiro, por exemplo, o que eles recebem lá fora da venda da cocaína, só para te posicionar, depende da época do ano, de onde comprar, eles vão pagar aí de 1.200 a 1.800, 2.000 dólares por quilo de cocaína nos países andinos. E aí eu estou falando de Colômbia, Bolívia e Peru.
é onde produz a cocaína, só lá, né? Só nesses países. E essa cocaína, mesmo a cocaína que eles compram a esse preço, ela é revendida na Europa de 30 a 40, 45 mil euros em média, né? Chegou na França já a 85 mil euros, na Inglaterra em libras, né? Mas já chegou a 50, 60 mil libras, dependendo da época do ano, da fiscalização. E se essa cocaína chegar na Ásia, em torno de 100 a 150 mil dólares o quilo. Então, assim, é um lucro extraordinário, né? Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. E esse dinheiro, veja, não dá para você imaginar, Rose, deles mandarem esse dinheiro, que sai a cocaína, por exemplo, ela sai 90% por via marítima. Então é por portos, né? Sim. Quase todos os portos do Brasil, mas principalmente também pelo Porto de Santos, que é um dos maiores da América Latina. E quando essa cocaína chega lá, eles têm um acordo com as máfias, principalmente com a máfia italiana, né, a 'Ndrangheta, e aí a 'Ndrangheta que distribui essa cocaína na Europa, né, para o PCC. E o que eles recebem lá não teria como trazer em espécie. E também não dá para mandar uma ordem bancária, porque a gente poderia aqui bloquear, né, esses valores. Então, normalmente também eles utilizam operadores financeiros, doleiros, às vezes bitcoins, tem outras questões também de que isso vai, às vezes, por operadores financeiros, vai para a China e vai parar em paraísos fiscais até voltar aqui para a América do Sul, para o Paraguai, para a Bolívia, e depois é que vem para o Brasil. Então, assim, é um caminho muito difícil esse tipo de investigação, não é uma coisa simples, né? Que alguém compra, por exemplo, esta garrafa em nome de terceiros e começa a desfrutar deste bem. Sim. Na verdade, é uma operação bem complexa. E hoje o PCC ele conta com quantos membros? Olha, a gente estima que o PCC tem em torno de 40 mil integrantes no Brasil todo, né? E fora do Brasil ele tem em torno de 1.500 integrantes. No estado de São Paulo, em torno de 10 mil. Nossa. Ô, doutor, e qual que é o benefício que o presidiário tem ao se associar com o PCC? Olha, veja, assim, a questão do crescimento dessas facções, organizações, não é só um problema de São Paulo, né? A gente viu problemas no Amazonas, no Acre, em Roraima, né? Matança dentro de presídios em 2017, 2018, guerras de facções. Nós vimos agora este ano, agora no final do ano passado, no Rio Grande do Norte, praticamente parou o Estado com uma série de ataques, né? Promovidos por criminosos lá. Esses criminosos, eles conseguem crescer dentro do sistema prisional, principalmente quando há uma ausência do Estado, né? Então o Estado falhou em algum ponto ali na administração daquele sistema prisional. Isso aconteceu em São Paulo já nos anos 90 e cresceu e virou o que a gente, né, o que eu já expliquei para vocês hoje. Mas enfim, o que tem um preso do PCC? Primeiro, eu até brinco, né, quando eu dava aula para os alunos, falaram, se eu fosse preso, eu queria ser do PCC, quando eu estivesse na cadeia. Por quê? Porque eles colocaram uma certa ordem no caos, né? O que eles vendem, o produto criminoso deles é muito bom. Eles têm uma hierarquia, uma disciplina e uns códigos, né, de conduta que estão estabelecidos no estatuto deles, muito rígidos, que são cumpridos à risca. Então, por exemplo, você não vai ter estupro, né? Você não vai ter acharque dentro da cadeia, homicídio só se eles permitirem, eles fazem o tal de julgamento, né? Como se fosse um tribunal do crime. Então, para um preso comum, é fácil ele ser aliciado, né? Porque o que ele tem medo é justamente essas coisas que eu falei. Mas como não existe nem almoço, nem café grátis, nem jantar, então isso tem um preço. E assim, ele tem outras benesses, ele vai ter um ônibus, por exemplo, para trazer a família de São Paulo para cá, para visitá-lo. Para cá, quando eu digo para cá, sobretudo para a região oeste do estado, a gente é uma região hoje com a maior densidade de presídios da América Latina, né? A gente tem hoje, na coordenadoria aqui da Croeste, né, nos presídios de Venceslau, 56 mil presos espalhados por essa região. Então, esses presos não são aqui da região, os familiares têm que vir para cá, eles ganham aí
Um ônibus é caro, né? Um transporte de ônibus, às vezes uma cesta básica, mas quando eles saem, normalmente eles têm que pagar e pagar caro por isso. Né? Ou assassinando, roubando, traficando, enfim. Esse é o preço que se paga por fazer parte dessa organização. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, doutora? Eles não têm muita veja, opção eu acho que ali, né? opção tem, né? Eu costumo falar que todos nós temos um direito de escolha na vida, mas, claro, muitos escolhem esse caminho mais fácil e aí eu acho assim que o Estado tem um pouco de responsabilidade nisso, porque permite, né, que eles façam a cooptação desses presos, principalmente os que entram assim com crimes menos graves, que entram a primeira vez no sistema prisional, então eles deveriam estar separados, mas a gente não tem problema de falta de vaga, né? Acaba ficando todos numa mesma penitenciária. Infelizmente. Doutor, na rebelião de 2006, né, aquela grande rebelião que teve, dizem que houve um acordo entre governo e facção. Isso realmente existiu? Bom, esse é um assunto bastante complexo. Veja, eu não participei diretamente daquelas negociações em 2006. O que aconteceu foi o seguinte, né? O secretário de Administração Penitenciária em 2006 era o Nagashi Furukawa, inclusive um amigo pessoal, uma pessoa de bem, né? Um juiz de direito aposentado de Bragança Paulista. Ele era o secretário de Administração Penitenciária. E na época o então governador, que era o Geraldo Alckmin, ele saiu para disputar a presidência, né, ele se licenciou, o estado estava sendo governado pelo vice-governador, que era o Cláudio Lembo. Então houve algumas reuniões, houve um acerto entre a polícia, sobretudo a Polícia Civil na época, e a Secretaria de Segurança, e eles resolveram que do dia para a noite iriam transferir os presos mais perigosos do estado e do Brasil, que estavam aqui em São Paulo, para a então recém-reformada Penitenciária 2 de Venceslau. Eu mesmo não fui avisado disso, embora já tinha um trabalho bastante consistente na época sobre essa questão da facção. O próprio Nagashi foi avisado, né, o secretário de Administração Penitenciária, e como é que se deu isso? Olha, vocês liguem para os diretores, peçam para eles indicarem os presos mais perigosos do PCC e nós vamos... E não falou para que era. Então, no início de maio de 2006, esses presos vieram, todos transferidos para a Penitenciária 2 de Venceslau. E no segundo domingo de maio, que era o Dia das Mães, né, eles deflagraram aí uma série de rebeliões que culminaram em ataques nas ruas, que parou, né, a cidade de São Paulo, praticamente parou o estado de São Paulo, né? E então isso foi algo assim que gravíssimo. E para parar esses ataques e essas rebeliões, o governo do estado mandou para cá, num avião, inclusive do próprio governo, uma advogada que disse que poderia conversar com Marcola e parar essa rebelião. E mandou também alguns militares de São Paulo, um delegado, um coronel. Enfim, o que houve foi isso. Eles queriam saber se o Marcola estava vivo e a advogada queria conversar com o Marcola. Entendi. No final, o Marcola não conversou com a advogada e a advogada queria que ele conversasse em outros presídios por celular. Sim. Ele não conversou, mas um outro preso que ele indicou conversou e depois cessaram as rebeliões. Então, eu poderia dizer assim, que se não houve um acordo formal, poderia se entender como um acordo tácito. Eu acho que o Estado nunca poderia ter se prestado a um papel desse, de mandar a advogada conversar com um líder de organização, para que ele determinasse que as rebeliões e os ataques cessassem. E não houve mais de lá para cá, né? Não houve mais rebeliões, né, doutor? Muito poucas, né? Na proporção que a gente via, não, né? Mas isso tem uma explicação, né? E qual seria? Eu acho que eu posso dizer para você que a gente tem aqui na região o melhor serviço de inteligência do país, né? Que é formado aqui pelo GAECO, é formado pela Polícia Militar, pela Secretaria de Administração Penitenciária, através da CROESH, né? E também aí com a Polícia Civil, às vezes com o apoio da Polícia Federal.
Então a gente começou a trabalhar, como eu disse, comecei a trabalhar em 2005, 2006. O Marcola dizia, por exemplo, que eles tinham 100 mil integrantes, soldados armados para brigar com o Estado. Pra você ter uma ideia, nós temos 90 mil policiais militares no Estado e o Estado não sabia o tamanho real disso. Então eu levei como um projeto de vida, um projeto profissional, de ter um pouco mais de cuidado nessas investigações, até para que a gente conhecesse nosso inimigo, né? Qual o real tamanho. Então não é 5, 10 mil, 50, mas não era o que o Marcola falava, nem próximo. Então, assim, se o sistema está de pé hoje, eu acho que muito deve ao trabalho de inteligência que é feito pelo Ministério Público, pela Polícia Militar e, sobretudo, pela administração penitenciária também. Que é um trabalho árduo, né, doutor? E requer também um investimento, né? É um trabalho árduo, é um trabalho silencioso, que muito pouca gente sabe o que é feito aqui, inclusive, também, né? Mas que assim, a inteligência hoje, ela é capaz de fazer com que a gente anteveja os fatos criminosos, que a gente possa, por exemplo, municiar o governador, municiar o secretário de segurança, comandante-geral, procurador-geral, para qual caminho deve seguir, né, no combate a esse tipo de facção criminosa. Então, assim, é muito importante, mas aparece pouco. Tem muitos heróis anônimos aí que vocês nem imaginam. Imagino. Bom, há pouco tempo atrás, né, doutor, o STF, ele decidiu libertar aí um dos grandes chefões, né, que é o André do Rep, né? E recentemente o STJ decidiu e libertou aí o Leonardo da Vinci, que é o Batatinha, né? O que o senhor acha dessas decisões? Olha, veja, eu aprendi na faculdade que decisão judicial a gente não, né, a gente cumpre. Claro que ela é passível de recurso, eu acho que o meio cabível é o recurso, né? No caso do André do Rep, que foi um absurdo muito grande, né? Uma coisa despropositada, porque é um traficante, um dos maiores, né, na América do Sul. Ele mandou mais de 4 toneladas de cocaína para a Itália, junto com a máfia italiana, né, que eu já citei aqui, a 'Ndrangheta. Ele foi condenado em 2 instâncias a mais de 16 anos de prisão, já havia sido condenado pela Justiça Federal de Santos, pelo TRF, e aí um dos ministros do Supremo resolveu dar uma liminar, um ministro isoladamente, né, e concedeu uma liminar, uma soltura do André. Então, eu fui para a imprensa na época, dei várias entrevistas protestando contra isso, com o máximo respeito que eu tenho com as cortes superiores. Eu acho que há de ter uma responsabilidade nesse tipo de decisão. Sobretudo porque a decisão ela foi cassada, como nós sabíamos que seria cassada. O tribunal se reuniu, ele saiu num sábado de manhã. No sábado à tarde a decisão foi cassada e ele já estava bem longe, né? Bem longe do estado de São Paulo e possivelmente bem longe do Brasil, nunca mais foi recapturado. E agora tivemos aí a soltura no dia 7 de junho do Batatinha, né? O Batata, que é o Leonardo da Vinci, né? Que é um criminoso importante também, que estava aqui também na penitenciária 2 de Venceslau, já condenado, no caso dele, com a sentença transitada e julgado, quer dizer, não cabia mais recurso, há mais de 10 anos de reclusão, e ele foi solto, saiu pela porta da frente através de uma liminar de um ministro também, do STJ. Então o Ministério Público tem recorrido dessas decisões, nós temos ganhado a maioria dos recursos. No caso desses dois, do André do Rep, o MP ganhou, né? Foi favorável ao Ministério Público. No caso do Leonardo da Vinci, com certeza a decisão vai ser revista. Mas aí, como diria a minha falecida mãe, a Inês é morta, né? Quer dizer, aí já é difícil. Certamente ele não vai estar no Brasil para ser encontrado. Fica difícil, a gente como cidadão, a gente desacredita. Imagina para vocês que estão aí, né? Exatamente. Põe a vida em risco, e aí vem aí o Supremo e, enfim, acaba com isso. Difícil. Mas não podemos desanimar também. Não podemos desanimar. Somos brasileiros, como diz o lema, e não desistimos nunca, né, doutor? O lema é esse mesmo. É isso aí. Doutor, e qual que é a maior dificuldade no combate ao crime?
Eu acho que a maior dificuldade hoje realmente é a proporção, né, que a organização criminosa tomou. Eu disse, eu estive na Itália agora no final de maio, né, participando de um seminário lá internacional. Tinham 14 países da Europa, quer dizer, todos muito preocupados, Estados Unidos muito preocupado com o crescimento do PCC, e eu não vejo essa preocupação assim por parte do governo brasileiro. Eu falo governo federal brasileiro, né? A gente tem atitudes isoladas, como o combate aqui em São Paulo, que é muito bem feito, não só por nós, do Ministério Público, mas pelas polícias também. A própria Polícia Federal trabalha bem aqui. Mas eles não têm fronteira, né? A gente não pode imaginar mais que é algo que estava dentro aqui da P2 de Venceslau. Eles atuam no mundo todo, atuam de colarinho branco, né? O André do Rap, quando foi preso, ele estava numa mansão em Angra, né, com 2 iates, com 2 helicópteros, que aliás um deles foi devolvido agora, por um incrível que pareça, né, foi devolvido. Um helicóptero Augusta, dos mais caros, né? Que estava sendo usado até, né? Estava sendo usado pela polícia, inclusive para transporte de órgãos, mas, assim, são os paradoxos que a gente tem no Brasil. A gente é um país continental, realmente eu vejo essa dificuldade, né? Porque nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? A gente tem o estado de São Paulo, mas a realidade do resto do Brasil não é a mesma, né? Aqui, nem financeira, sobretudo na área de segurança pública e na área prisional. A gente tem muito problema ainda. Mas o que eu rogo, o que eu acho que precisaria ser feito, é uma união de esforços, né? Precisa agir de maneira integrada. Se a gente não se unir, né? Por exemplo, a própria União Federal, agindo em concurso com os estados, os ministérios públicos, as polícias, a gente não vai combater esse mal. Isso já está sendo feito na Europa, a gente devia copiar isso aqui. Vamos ter esperança. A esperança é a última que morre. Bom, falando um pouco então da nossa Presidente Prudente, da região, como o senhor falou aqui, né, nós estamos cercados de presídio, somos aí rota, né, do tráfico direto para o Paraguai, mas a gente tem uma tranquilidade aqui na nossa cidade, né, doutor? Queria que o senhor comentasse sobre isso. Veja, a região de Presidente Prudente hoje é seguramente a melhor região do estado em termos de segurança para se viver. Né? A gente tem uma cidade aí de, sei lá, 250 mil habitantes, e que outras do mesmo padrão, não só no estado de São Paulo, como no país, registram índices de violência preocupantes. Então aqui a gente não tem roubo a carro, por exemplo, é algo extremamente raro de acontecer. Né? A gente tem problemas, sim, né? Usuários de droga, pequenos furtadores, mas nós não temos, por exemplo, sequestro, nós não temos outros crimes mais graves, né? Que poderiam tirar a nossa tranquilidade. Mas isso tudo é devido ao trabalho das polícias e do Ministério Público, né? Voltando a dizer, com apoio também da administração penitenciária, porque muita coisa sai de dentro dos presídios, né? Às vezes o sujeito é preso, ele tem comparsas, ele continua dando ordem para roubar, furtar. Mas a gente tem mantido a região aqui numa relativa tranquilidade. Eu acho que isso é um ponto positivo, embora a gente esteja muito longe da capital, né, do estado, a gente tenha problemas sociais grandes aqui na nossa região. Eu acho que falta, eu costumo dizer que falta quase tudo, né? Indústria, falta um comércio mais pujante. A gente só tem praticamente penitenciárias. É verdade. Quando eu vou, né? Mas o que tem lá? Eu falo, tem penitenciário. Então, assim, é algo triste para a gente falar, mas é o que nos reservou. Eu acho que mesmo assim, mesmo com todo esse volume de presos aqui em volta, nós ainda temos a região mais segura do estado para se viver. Graças a vocês. Bom, doutor, falando um pouco sobre a polêmica da legalização das drogas. Eu sei, assim, a maioria, eu creio que aqui a produção, todo mundo, a gente é contra isso. Mas eu queria que o senhor me falasse por que eles são a favores. O que leva até políticos pensarem em legalizar as drogas? Olha, os Estados Unidos, ele promoveu já nos anos 70, 80, uma grande guerra contra as drogas, né? E aí
em determinado momento, né, da história americana, um presidente disse, olha, a gente perdeu as guerras contra as drogas. Então o caminho não é esse, né, de combater o tráfico, o caminho talvez seja liberar as drogas e etc. E isso acabou sendo copiado por muita gente, né? Eu acho que muita gente hoje tem esse discurso. Olha, se a gente não pode combater o inimigo, então vamos nos aliar a ele, né? Seria a mesma coisa de você falar, não podemos combater o PCC de frente, então vamos deixar o PCC fazer o que quiser. Eu realmente tenho uma posição que eu acho o seguinte, Rose, para você poder falar, olha, eu sou a favor ou contra a liberação de drogas, a pessoa precisa entender primeiro o que isso representa. Certo. Né? Então, não, mas eu sou a favor da maconha, da cocaína não. Pois bem, a maconha ela é a porta de entrada de todas as outras drogas. Né? Há estudos e mais estudos a respeito disso, de que o sujeito começa com a maconha, que de fato é uma droga recreativa, mas ela produz dependência psíquica. Né? Por isso que a gente fala, às vezes, o maconheiro ele é sem vergonha, né? Vagabundo. Ele tem uma dependência psíquica, mas não tem uma dependência física. Outras drogas mais fortes, porque a maconha sempre é porta de entrada, produzem já uma dependência, na maioria dos casos, física. Os países que liberaram a maconha, inclusive os Estados Unidos, né, eles estão tendo problemas com o aumento. Primeiro, não houve diminuição no tráfico de entorpecentes. Por quê? Porque essas facções, organizações criminosas, elas vão sair do ramo. Né? Ninguém vai comprar, porque a maconha nos estados, nos países em que ela é autorizada, ela vende, por exemplo, na farmácia, você tem que preencher um cadastro, você tem uma quantidade certa que você vai comprar, o preço é maior. Né? Então, na verdade, todo mundo vai, a grande maioria vai no mercado negro. Entendi. Então, se você pegar na Holanda, que foi um dos primeiros países que liberou, nós temos lá uma Praça dos Horrores, né, em que jovens estão lá, às vezes feitos zumbis, né, com drogas superpotentes, mas começou com a maconha. A maconha é vendida livremente nas farmácias, né, em vários estabelecimentos lá. Mas isso não diminuiu o poder do tráfico, não diminuiu a violência, é a porta de entrada, e eu vou te dar um exemplo aqui na América do Sul, que é o Uruguai. O Uruguai liberou a maconha e aumentou em muito os índices de violência no Uruguai e mais problemas com saúde pública, justamente por internação de viciados. Por quê? Com a liberação, ela fez com que o jovem, né, que às vezes naquele instinto de contestação aos pais, eu sou de uma época em que eu, por exemplo, jovenzinho, eu fumava. Né? Depois já parei de fumar quando meus filhos eram pequenos, e por uma questão de saúde, mas porque a lei aqui pegou. Né? E hoje a gente vê jovens, até adolescentes, todos eles, muitos fumando. Entendi. Então, se a gente permitir a maconha, vai acontecer como aconteceu em outros países, sobretudo no Uruguai. Eles não vão ficar só na maconha, eles vão para drogas mais fortes, isso vai impactar o sistema de saúde, vai acabar com uma geração de jovens, né? Então, eu por esses motivos, eu sou contra, né? Eu não tenho como dizer que seja favorável uma situação dessa. Doutor, na sua opinião, há uma infiltração do PCC nos três poderes? Ela ainda é tímida em alguns poderes, mas há. Quando eu vou dar alguma aula, ou eu vou fazer uma palestra ou algo parecido, né, para profissionais de segurança pública, e que hoje eu considero o PCC como uma organização mafiosa, como as máfias da Itália, por exemplo, eu digo isso porque para que a gente tenha essa classificação, a gente tem que ter alguns requisitos, né? E um dos requisitos, o primeiro deles, eu já até mencionei aqui por cima, que é a ausência do Estado, em qualquer situação, nas ruas, nos interiores dos presídios, né? E o outro seria também, além de ter uma estrutura empresarial, de ter uma atuação transnacional, ela precisa ter corrupção, ela precisa ter infiltração nos poderes. Então essa infiltração, normalmente ela começa por baixo, né, tentando corromper os policiais de rua, os policiais penais. Isso vai até depois um andar de cima, Ministério Público, Poder Judiciário.
e o Legislativo e o Executivo também não estão livres disso, né? A gente ainda tem, como eu disse, uma participação tímida nesses poderes Legislativo e Executivo, mas a gente já tem notícia de prefeitos que ou são do PCC ou foram eleitos graças ao apoio do PCC. Vereadores, né? Por quê? Porque os integrantes, os criminosos, eles vivem, né, a sua família, às vezes eles estão presos, mas eles vivem em municípios. Ninguém vive no governo federal, né? E eles querem, às vezes, fazer um empreendimento naquele município, lavando o dinheiro que eles obtêm com crime, e para isso eles precisam corromper a estrutura do Estado. Pra você ter uma ideia, hoje, num nível maior, a gente investiga a participação do PCC no transporte público metropolitano de São Paulo. Eu, inclusive, estou à frente de várias investigações lá em que o PCC está infiltrado, né, através de laranjas, participando de empresas que disputam licitação para o transporte público metropolitano. Veja, eles transportam quase 1 milhão de passageiros por dia. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela paga uma subvenção na ordem de 5 bilhões de reais para essas empresas. Cada empresa recebe 50 mil reais por ônibus andando da Prefeitura. Então, assim, é muito grave, né, isso. A gente precisa cuidar, né? Mas tem sim essa infiltração. Doutor, falando um pouquinho da sua rotina, como é que é dormir e acordar 24 horas com uma escolta policial? Conta pra gente um pouquinho aí. Olha, é difícil, né? Eu já na verdade, eu ando com escolta policial desde 2005, né? Quando teve minha primeira ameaça. Mas claro que num patamar menor do que de hoje. Certo. A partir do pedido que eu fiz da remoção do Marcolli da cúpula do PCC para o Sistema Penitenciário Federal, fiz no final de 2018, em novembro, em dezembro já mandaram me matar. Então, assim, há quase 5 anos eu vivo escoltado 24 horas por dia. Nenhuma autoridade no Brasil hoje tem uma escolta maior do que a minha. E para mim não é motivo de orgulho, na verdade, né? É uma questão de necessidade. Né? Isso tira toda a privacidade minha, da minha família. Eu não posso mais viajar, por exemplo, nem dentro do país. Eu não tenho vida social, porque eu também não posso me colocar em situação de risco. Eu costumava ir a barzinhos, né? Costumava levar uma vida normal. Aí, final de semana saía, ia no happy hour, né? Ia tomar uma cervejinha, um chopp com os amigos, e hoje eu não consigo mais. E nem mesmo viajar aqui dentro do Brasil. Veja, como é que eu vou viajar dentro do Brasil e levar uma escolta toda dessa? Não dá. Eles não podem sair de São Paulo. Mas você pode ir para uma praia aqui em São Paulo, né? Vejam o promotor, o Marcelo Pesce, do paraguaio. Ele estava de lua de mel, né, no Caribe colombiano, e ele foi morto, né? Os criminosos chegaram de jet ski na praia, já sabiam que ele está lá, inclusive tinham se hospedado no mesmo hotel. Então, assim, eles têm muito dinheiro, né? Que eu estou falando de uma organização que fatura $1 bilhão, e tem muita gente espalhado, infiltrado, inclusive, né, nos poderes. Então, hoje é muito difícil a gente ter qualquer tipo de... a minha vida, eu creio que nunca mais será a mesma, né? Isso eu já tenho comigo, assim, que eu não vou poder ter minha vida social que eu tinha antes, né? Nem mesmo depois que eu me aposentar. Bom, eu já vi o senhor aqui, né, em alguns lugares, assim, públicos, pizzaria, alguma coisa, realmente, todo aquele aparato, as pessoas assustam, né, doutor? Infelizmente, porque o senhor merecia uma salva de palmas, viu? Olha, isso é uma coisa que me deixa até entristecido, né? Eu vejo, assim, que num primeiro momento, claro, a grande maioria da população entende, mas quando eles veem um aparato policial, né, com policiais com fuzis e muitas viaturas, né, eles acham que está acontecendo alguma coisa, que vai colocá-los em risco também, e isso constrange a gente também, né? Então você imagina acontecer de eu estar num restaurante ou num shopping, das pessoas se levantarem para ir embora correndo de medo, ou falarem, olha, eu já ouvi falar, por exemplo, né, o que nós temos a ver com isso? Se aconteceu alguma coisa com ele, né? Eu, inclusive, no colégio do meu filho, isso há muitos anos atrás,
quando eles ainda eram pré-adolescentes, né? Quando eu comecei com isso, eu ouvi, porque me passaram as conversas num grupo de mães, de pais, enfim. E alguém, né, quando começou essa escolta em 2018, em dezembro de 2018, meus filhos, eu levava eles para o colégio todos os dias de manhã, e aí começou a ir acompanhado de uma escolta que até então eles não viam, né, com o pessoal com fuzil e tal. Então assustou bastante, muita gente tirou os filhos da escola. E eu vi correr num grupo, por exemplo, de mães que me entristeceu bastante. Alguém perguntar o que era, alguém mencionou, é a escolta do promotor, Dr. Lincoln, né? E aí na sequência dessas conversas, alguém mencionou assim que... mas quer dizer que se forem matar os filhos dele, os nossos teriam que morrer também. Eu ouvi isso, né? Quer dizer, então eu acho que é uma falta de empatia do ser humano. Eu não escolhi, né? A pessoa fala, você está fazendo o seu serviço. Na verdade, eu fiz bem além do que o meu trabalho. Eu trouxe paz e tranquilidade para essa região. Exatamente. Né? E talvez para o país. Só que eu imagino que para algumas pessoas, num segundo momento, eu devo ir embora junto. Quer dizer, eu removo e vou embora, e aí fica assim, a gente não vê nada, não vê os bandidos, também não vê policiais fortemente. Se tem policial fortemente armado, as pessoas podem se tranquilizar que ali não vai acontecer nada. Isso é verdade. Mas realmente é bastante constrangedor, viu? Eu tenho sofrido com isso, e aí a gente acaba não saindo, né? A gente escolhe não sair de casa. Infelizmente. Doutor, vamos tentar deixar um pouquinho mais leve, porque esse assunto é pesado aqui, né? Vamos sim. Vamos falar um pouquinho atrás desse, né, todo esse homem destemido, esse promotor corajoso que enfrenta aí dia a dia o crime organizado. Existe uma pessoa, né? Quem é Lincoln Gaquia? Como que é a sua história, doutor? O senhor nasceu a Prudentino, como que é? Eu sou nascido e criado aqui em Presidente Prudente, né? Eu trabalhei, eu perdi meu pai com 8 anos de idade, meu pai morreu num acidente de carro. Eu fui criado pela minha mãe, eu e uma irmã, que hoje é fiscal aposentada em Bauru. E a gente, graças a Deus, né, a gente conseguiu, naquela época podia trabalhar mais cedo, eu comecei a trabalhar com carteira registrada com 14 anos, trabalhei aqui acho que existe até hoje, na Mecânica Rice. Eu era auxiliar de escritório lá ao lado ali do batalhão de polícia. Depois eu fui para o Banco Mercantil de São Paulo, fiz um concurso, estudei, fiz concurso, passei no Banespa, com 17, 18 anos, e aí eu pude pagar a minha faculdade, me formei sendo funcionário do Banespa. Em 1900, em dezembro, eu faço aniversário em dezembro, né, no dia 21. No dia 20 de dezembro eu tomei posse, de 91, como promotor de justiça. Então eu falo que é o maior presente da minha vida. Eu tive sorte, né, e talvez um pouco de dedicação de passar no primeiro concurso, bastante jovem, com 24 anos. Não, bastante, porque eu vi na sua biografia que você acordava 4h30 da manhã para estudar. Porque, na verdade, veja, Rose, mas muita gente fazia isso, né? A gente tinha... eu trabalhava no banco, saía de casa às 9, né, para entrar às 10, às vezes ficava até 5, 6 horas, ia direto para a faculdade. E a gente tinha pouco tempo para estudar, então era de manhã, depois quando voltava da faculdade, ou então nos finais de semana, mas sempre eu aliei, nunca fui também alguém que ficou só estudando, né? Eu gostava muito de jogar futebol, eu frequentava aí, né, clubes, São Fernando, ABB, jogar futebol, enfim. Eu tinha uma vida normal como o outro, e assim, como promotor também, assim como tenho vários colegas do Ministério Público, tinha uma vida normal de qualquer promotor, viajava, dei aula aqui na Toledo, em Prudente, alguns anos também, enfim. E depois só no final, aí, na metade para o final, aí que a coisa complicou um pouquinho, mas eu sou uma pessoa muito caseira, né? Eu gosto ainda muito de pescar, eu ia muito aqui para o Rio Paraná, em Rosana, em Paulicéia, eu ia pelo menos 2 vezes por ano uma pescaria maior, ou para o Pantanal, ou ia para a Argentina, que eu gosto muito também de pescar lá, né? Era o meu hobby preferido, né? É isso aí, mas assim, uma pessoa normal como qualquer outra, apenas um cidadão que está cumprindo o seu dever, né? Eu acho. Bom, o senhor falou aí de futebol, né? Qual que é o seu time?
Bom, meu time é o melhor do Brasil, né? O Corinthians. Eu eu sabia! Eu sei que nós vamos ter aí muita gente reclamando, né? Mas Tá vendo? eu sou... Tá vendo, produção? Eles falam mal da torcida do Corinthians, né? Que, ó, só tem mano. Aí, ó, não só tem mano. Ó, o doutor aqui, ó, é prova disso. Alguns colegas falam que eu investiguei tantos manos que eu virei corintiano. Falei, não, toda a minha família, desde meu pai, meus tios, né, todos corintianos. Nós somos de uma família de imigrantes japoneses, mas eu, na verdade, eu tenho um pouco de mistura, né? Minha mãe era filha de italianos, eu sou mestiço. Morreu faz 3 anos, agora com 92 anos, a dona Alzira. E o meu pai era descendente de japonês, mas todo mundo corintiano. Eu me lembro em 78, não me lembro, 77, quando o Corinthians foi campeão depois de vários anos. Eu peguei uma bicicleta, aquela época não havia muita criminalidade, né? Os jovens aí podiam andar nas ruas, e nós fomos depois do jogo à noite, todo mundo do bairro onde eu morava. Eu cresci ali na Vila Industrial, perto ali do Colégio Marieta, onde eu estudei em colégio público aqui em Prudente, né? Perto do Saião. E a gente ia ali para o centro da cidade, em frente à catedral, onde fechava ali, a gente ficava comemorando. Então tenho essas memórias bastante vivas, assim, da minha infância, da minha juventude. Eu fui um jovem normal aqui, como qualquer outro, ia na rap, ia no tênis, né? Ia nos shows, a gente tinha muitos shows naquela época, né? Então, enfim, eu acho que foi uma juventude legal. Que bom. Doutor, qual que é o seu sonho? O meu sonho... Puxa, difícil, né, definir o sonho. Eu acho que meu sonho é ver meus filhos formados, meus filhos criados, meus filhos se tornando homens de bem, né, para que possam prosseguir na sua vida. Meu sonho eu acredito ainda que a gente ainda vai ter um país mais justo. Que bom. Eu entrei no Ministério Público porque eu não gosto de injustiça. Eu acho que seja em todas as áreas, né? E hoje a gente vê assim, cada vez mais as pessoas dando jeitinho, as pessoas querendo passar a perna ou né, descumprir alguma coisa, que é típico do brasileiro. A gente sai para fora do país, olha, eu estive na Alemanha, assim, a gente fica até com inveja, né? Uma inveja boa, verdade, você vê, andei de trem, de metrô, 9 horas da noite, e jovens no trem, e a gente compra um bilhete e não tem nem catraca para entrar, né, no metrô, e as coisas funcionam, né? Tudo limpo, tudo funcionando. Então eu sonho com isso. Eu acho que o Brasil um dia tem tudo, a gente tem muita riqueza aqui, né? Mas eu acho que precisa transformar também o cidadão, e eu acredito nos jovens, viu? A gente tem uma geração que está meio perdida já, mas os jovens, eu tenho feito muito palestra em faculdades, e eu vejo assim brilho nos olhos deles, vontade de mudar. Então eu acho que é isso que eu acredito. Meu sonho é esse, meu sonho é que a gente possa ter um país mais justo, que as pessoas consigam, né, também ascender, como eu pude ascender na minha vida profissional. Bom, doutor, para a gente finalizar essa entrevista, com certeza é um assunto que a gente ficaria aqui horas te ouvindo, porque, né, realmente interessa a todos nós. Para a gente finalizar, eu sempre peço aos meus convidados que deixem uma mensagem. E o senhor, mais do que ninguém, acho que é uma pessoa mais certa para, como o senhor falou, para os jovens, né? Qual mensagem o senhor deixaria para os jovens no seguinte tema: o crime não compensa? Sem dúvida, né? Eu acho que a mensagem é estudar, é trabalhar, né? Como eu falo, eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu vim de uma família pobre, né? Que Passei dificuldades, claro. Pude trabalhar, pude estudar, pagar meus estudos, né? E me tornar um promotor público, um promotor de justiça. E poderia ter me tornado o que eu quisesse. Eu acho que tudo depende de nós mesmos, né? E o recado que eu dou para os jovens é esse, né? Que acredite em si próprio, que estude, que se dedique, né? Que trabalhe aqueles que precisam. Isso não vai tirar a sua dignidade de maneira nenhuma, né? O crime, eu nunca vi um criminoso, por exemplo, se aposentar ou morrer de velhice.
né? Ou ele vai acabar preso, morto na prisão, ou morto num confronto com a polícia. Então, assim, é o que eu deixo e, assim, o que eu diria não só para os jovens, né? Mas para todo mundo, né? Que, principalmente a partir do exemplo que eu tenho feito. Eu sempre tenho, quando faço palestras, eu falava isso muito quando fazia júri, né? Tem uma passagem do dramaturgo Bernard Shaw, né? Dramaturgo inglês, uma frase que ele diz o seguinte, né? Que eu agirei sempre como se minha atitude fizesse alguma diferença. Então eu tenho levado isso como um lema de vida, né? Foi talvez uma atitude que pudesse parecer isolada de um promotor aqui no interior de São Paulo, né? Que sonhou poder desenvolver uma investigação que hoje ganhou o Brasil inteiro, ganhou o mundo, né? Sozinho consegui fazer a remoção, essa é a verdade, embora tenha custado minha liberdade. Mas a gente tem que entender que cada atitude, né, de cada um de nós vai fazer alguma diferença. Se todo mundo falar assim, eu já ouvi, olha, não adianta o senhor lutar contra a corrente, né, o senhor está enxugando gelo, mas eu sempre acreditei nos meus ideais. Eu acho que por isso vale para os jovens, né? Acredite em si próprio, nos seus ideais, que você pode mudar a sua vida e mudar o mundo, né? Que bom, é isso aí. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por senhor ter aberto esse espaço para estar aqui comigo no meu podcast. É uma grande honra. O que eu desejo ao Senhor é que Jesus te guarde, não só ao Senhor, mas toda a sua família. E que hora, gente, que ele estiver passando aí na rua ou estiver em algum lugar, faça uma oração em silêncio, peça pela vida dele, da família dele, porque não é fácil, né, doutor? Muito obrigada pelo serviço prestado a todos nós. Eu que agradeço, foi um grande prazer, viu? Muito sucesso para você, tá bom? Gente, então nós ficamos por aqui, aguardo vocês no próximo episódio, tá? Não se esqueçam de se inscrever, tá bom, gente? Dá um likezinho pra gente. Vocês gostaram aí do conteúdo de hoje? Compartilha também, tá bom, gente? Obrigada, até o próximo. Tchau!